fui atraído por Jesus Cristo e crucificado na cruz com Cristo. Graça e paz. É uma alegria estar aqui, para conhecermos mais um pouco da palavra de Deus. Foi feita uma pergunta para mim, saindo do rádio lá, como é que eu sabia que a Bíblia é a palavra de Deus? Aí eu li para ele aqui, esses 2 versículos da segunda epístola de Pedro, no capítulo 1. No versículo 20 e 21, está escrito assim, para todo aquele que receber essa pergunta que fizeram para mim, ou por aquele também que ainda tem alguma dúvida sobre a Bíblia Sagrada, que está escrito ali assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Espírito Santo, fale a cada um de nós pela palavra de Deus, por favor. E o Senhor Pai revele Jesus a cada um aqui nesta noite, por favor. E continue abençoando aqueles jovens que estão ali no retiro espiritual, que através daquele trabalho possa haver frutos para o teu reino aqui na terra. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Então, podem sentar, e nós vimos então, tratamos com aquele senhor exatamente isso. Então, sabendo que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, e sabendo o que Jesus falou em João 17:7, João 17:17, que santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que a Bíblia é a verdade, e sabendo pela Bíblia Sagrada quanto Deus ama as pessoas, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E sabendo que este grande amor de Deus foi o responsável pela vinda de Cristo a este mundo para salvar as pessoas da condenação eterna, como está escrito no verso 17, aí deste mesmo capítulo 3 de João. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se ele veio para salvar o mundo, porque Deus te ama, Deus nos ama com um amor incomparável. Esse Jesus que foi enviado por Deus a este mundo para te salvar, deixou este recado que está aqui no capítulo 3 de João, verso 1 a 7. Se Jesus está falando, é porque é necessário para aqueles que querem entrar no reino de Deus, nascer de novo. Porque é errado quando a gente fala, você precisa nascer de novo. A gente não sabe se a pessoa quer ir para o inferno. Então, nascer de novo é para aqueles que querem entrar no reino de Deus. Não tem outro jeito? Segundo Jesus, não. Como é que está escrito lá? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus,
porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu ter te dito: necessário vos é nascer de novo. Então, se Jesus está falando que é preciso nascer de novo para entrar no reino de Deus, e se Jesus veio com a missão de salvar as pessoas do fogo eterno, aquele homem perguntou: mas existe este fogo eterno mesmo? Se não existisse, Deus não teria enviado Jesus. Existe o fogo eterno. Está escrito só no Novo Testamento 32 vezes sobre o inferno. E quando a gente lê, por exemplo, Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15, ali está a solução para aqueles que não nasceram de novo: sofrer no fogo eterno sempre. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, se o senhor não acredita na Bíblia, é o que está escrito. E se a Bíblia é a palavra de Deus, creia que a palavra de Deus está registrando que o inferno é real. E que se o senhor não nascer de novo, o senhor vai ficar lá eternamente. Por quê? Porque o senhor tem como pai o diabo, João 8,44. E vai ter que morar com o teu pai. Para não ter o pai como o diabo como teu pai, você precisa nascer de novo. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então a pessoa nasce tendo como pai o diabo. Isso não tem acepção de pessoas. Todos são iguais diante de Deus. Todos. Se a pessoa não acreditar que o inferno é real, com tantas vezes que Jesus falou, e está escrito na Bíblia, e se a pessoa não se importa, quando ela chegar lá no inferno não tem mais retorno. Mas eles dizem que tem que nascer, mas nascer de novo, querido, é nascer do Espírito. Não é morrer e tornar nascer, isso é uma doutrina de homem. É nascer do Espírito, porque o nascimento da carne é condenado. A pessoa já nasce com o vírus que vai levá-la ao fogo eterno. Ela já nasce com isso. E não tem vacina, não tem remédio, não. O remédio único para este tipo de problema é morte no corpo de Cristo na cruz. Não tem outro remédio. Então, o senhor pense bem naquilo que o senhor está vendo por aí afora, ouvindo por aí afora. Porque se o senhor frequenta uma igreja que não te ensina como nascer de Deus, cai fora dela. Por quê? Porque é ministrada por obreiros satânicos. O diabo não quer que as pessoas acreditem que Jesus veio salvá-las, que Jesus, para salvá-las, precisou ir para a cruz. E naquela cruz ele nos atraiu para fazer morrer com ele a velha natureza.
Então, se a pessoa não nascer do Espírito, ela vai com esta velha natureza para o fogo eterno. E como nós acabamos de ouvir, a velha natureza quer agradar o diabo. Ela quer agradar o diabo. Por isso que foi lido aí no capítulo 5 de Gálatas, é uma realidade. Ali é a velha natureza e a nova natureza. Quer dizer, a nova natureza quer agradar a Deus. A velha natureza quer agradar o diabo. Então, quando a pessoa nasce de novo, aquele homem queria saber coisa séria, né? Quando a pessoa nasce de novo, ela ganha a nova natureza. Essa nova natureza eu não preciso estar ensinando. Não, a palavra de Deus vai ensiná-la. A natureza divina vai fazer com que essa pessoa quer fazer a vontade de Deus por gratidão, aquilo que ela ganhou. Agora, se ela não tem a revelação de que nasceu de novo, fica do mesmo tamanho, um pé numa canoa e outro noutra. Por isso, é necessário o senhor observar que tipo de religião o senhor está seguindo. Porque a religião não salva ninguém. Se salvasse, Deus não precisava ter enviado Jesus a este mundo mau, deixado que crucificasse ele na cruz ali, que cuspisse no rosto dele, que colocasse uma coroa de espinho na cabeça dele e um cetro para bater naquela coroa para sair sangue pelo rosto afora. Você acha que Deus ia tolerar aquilo com o filho dele se o inferno não fosse real? É para se pensar, né? Não é para se pensar, é para se acreditar, para ficar livre, é para clamar a Deus. Mas eu não entendo nada disso que o senhor está falando. Falei, então faça como Maria fez. O que Maria fez? Lucas capítulo 1, verso 37 e 38. O que Maria fez quando ela ouviu do anjo que ela não estava entendendo nada? Faça como ela. Porque para Deus nada é impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Aí não precisa mais. Uma vez com a natureza divina, não precisa mais. Ninguém está fazendo você diminuir os seus problemas. Você mesmo vai deixando aquilo que desagrada a Deus. 1 Pedro 2:1. Não é Deus que vai tirar do Senhor, não. É o Senhor, com a nova natureza, é que vai deixando aquilo que desagrada a Deus. Do contrário, é balela, não houve novo nascimento. Deixando, portanto, toda maldade, hipocrisia, fingimentos, invejas e todas sortes de murmurações. Toda sorte de murmuração. O senhor murmura muito? Eu murmuro então. Quando o senhor nascer de novo, o senhor vai deixar toda murmuração. Porque toda murmuração do Senhor é contra Deus. E de qualquer pessoa. Não é contra, não, é contra Deus. Toda. Analise na sua vida que quando você está murmurando contra Deus. Se eu estivesse no comando, não estava acontecendo isso. Então, toma cuidado. Toma cuidado e acredite. E por que os senhores não batizam criança? Porque criança não tem discernimento. É por isso que nós não batizamos criança. Ela é salva até ela ganhar o conhecimento do certo e o errado. Ali ela passa a ser responsável pelo destino da alma dela. Mas enquanto ela não tiver conhecimento do bem e do mal, ela está salva da condenação eterna. Tá certo? Agora, e por que então o batismo?
O que salva? O homem conhece, tá? O que salva? É o batismo ou é a fé? Fé sem obediência não vale nada, que é o que se vê por aí afora. Obediência sem fé nada vale. Tem gente que sofre, tem gente que é muito mais temente a Deus do que aqueles que dizem-se filhos de Deus. Mas é um conhecimento sem raciocínio, como está escrito em Romanos, capítulo 10, de 1 a 4. É um discernimento que não salva, discernimento sobre ser salvo pelo que faz. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus a favor de Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Quer dizer, então, é um entendimento errado. É um entendimento que não salva. Ser zeloso. O apóstolo Paulo está dizendo que ele estava testemunhando da família dele, ali, da terra dele, que eram pessoas temente a Deus, mas sem entendimento, não tinham fé na promessa que Cristo fez. Mas Deus não sabia que esse povo ia pecar? Isso aí você pergunta lá para ele. Não sou eu que vou te responder. Qual foi o pecado? É engraçado, né? As pessoas inventam as coisas obedecendo o diabo. Por que Adão comeu a maçã? Moço, que é isso? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Mas todo mundo fala, não, senhor. Os americanos, há 50 anos atrás, fizeram um concurso, porque eles é uma nação que era religiosa, que só batizava a gente quando a pessoa nascia de novo. Agora estão pregando lá também prosperidade, expulsando o demônio, perderam o raciocínio. Então o que eles fizeram? Fizeram um concurso. Deram 1 mês de prazo para qualquer pessoa que descobrisse uma mentira dentro da Bíblia, ia receber um prêmio bem alto, um valor alto. E dali 1 mês foram lá, armaram o palanque, e ali música e etc. Aí o povo foi chegando, e aí chegou a hora da pergunta. No meio de vocês tem alguém que descobriu aí uma mentira dentro da Bíblia? Aí uma moça levantou a mão, bem vestida, aqui e tal. Oh, tem uma ali, que bom, vamos chegar. Qual é a sua profissão? Eu sou professora universitária. A senhora conhece, hein? Beleza. Qual foi a mentira que a senhora descobriu dentro da Bíblia? Eu descobri que lá na Palestina não dá maçã. E na Bíblia está escrito que Adão comeu a maçã. Ah, é? E aonde que está escrito na Bíblia? Pronto. Mas todo mundo fala. E pelo que os outros falam. Toma cuidado, meu amado. Vá pelo que Deus fala através da Bíblia. Não pelo que os outros falam. A Bíblia está aí para isso, para mostrar para nós como chegar ao Pai Celestial, como entrar no reino de Deus, que é nascendo de novo. E nascer de novo é crer que o Cristo te atraiu no corpo dele, que o Senhor foi crucificado com Cristo,
que o Senhor morreu com Cristo, não foi o Senhor, foi a velha natureza. Mas onde está escrito? João 12, 32 e 33, está bem claro lá. O que está escrito? E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Por que Jesus falou significando de que morte? Por que está escrito aí? Porque foi para isso que ele nos atraiu, para fazer morrer com ele a velha natureza, aquela que dá fruto para o diabo. É impossível uma pessoa que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo, que passou a pertencer à família de Deus, dar frutos para o diabo. É realmente impossível. Ela não acreditou, porque se acredita, ganhou a nova natureza, ganhou a filiação para ser filha de Deus, ganhou o Espírito Santo para guiá-la. Então esta pessoa não teve a experiência. Então a fé, moço, é acompanhada da obediência. Porque eu não vou para a igreja de crente porque tem que dar o dízimo. Eu falei, não, senhor, moço. Não é nada disso. É porque o senhor não vai porque tem uma natureza velha, o senhor gosta do pecado, gosta de andar no mundo. É por isso que o senhor não vai. Tá? Porque se o senhor tivesse realmente certeza de que o inferno é real e que é para lá que o senhor vai, se não nascer de novo, o senhor corria para que Deus te desse fé para crer. Mas o diabo, ele amansa as pessoas através das mentiras que tem purgatório, através das mentiras que a pessoa nasce, morre para ir purificando do pecado. Isso é mentira, é coisa do diabo. Ele não quer que o senhor creia, porque o único jeito que o senhor tem para mudar de proprietário é morrer no corpo de Cristo na cruz. Romanos 7, 4. E pensa que o homem não foi anotando? Assim também vós, meus irmãos, estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Que tem gente que pensa, eu falei, principalmente o crente, pensa que Jesus veio só para salvá-lo, que não precisa obedecer, mas Jesus veio como Salvador e Senhor, está escrito aqui na Bíblia Sagrada, capítulo 2 de Lucas, versículo 9 e 10, está bem claro aqui que o anjo passou para aqueles pastores no campo. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele nasceu o Salvador e o Senhor. Senhor é aquele que manda, é o dono. Não obedecer o que o Senhor manda não significa nada a sua fé. É preciso obedecer. Por isso que está escrito aí em Marcos capítulo 16, versos 15 e 16, que aquele que se diz nascido de novo, peça o batismo. Está escrito isso? Está, sim, senhor. E disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Então, fé acompanhada de obediência. Se Cristo está mandando ser batizado, Ele é o meu Senhor, eu vou ser batizado. Mas quem não interessa, é Jesus falando. Se está escrito na Bíblia Sagrada que
Se não trouxer o dízimo, é ladrão. E ladrão não entra no céu. E o Senhor quer entrar no céu, só vai trazer o dízimo. Não para entrar no céu, mas por gratidão e por obediência a Deus. Este é o fato. Não queira trazer o dízimo para ser abençoado, não. Traga como gratidão e como obediência e vai ser abençoado. É isso que está escrito aí em Malaquias capítulo 3, versículo 7 a 11. Ali é uma parada. Falar que nasceu de novo e não obedecer é um problema. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que te roubamos? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então não é trazer para Deus abrir a janela do céu, não. É trazer por gratidão aquilo que Deus fez. Se uma pessoa ler Efésios 2, 19, e continuar do mesmo jeito, ela não nasceu de novo. Por que está escrito lá? Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Concidadão dos santos é ser santo igual e ser membro da família de Deus. Isso não significa nada para o senhor, para a senhora. Isso não traz desejo de louvar a Deus, não traz desejo de conhecer mais a Deus pela palavra dele. Isso não traz gratidão tal que você quer agradecer aquilo que ele fez por você. Também, se não fizer isso, não está obedecendo. Por quê? Porque está escrito em 1 Coríntios 1:9 que a pessoa é gerada por Deus para ter comunhão com Cristo. Comunhão é contar as coisas para Ele. Que negócio é esse? Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, fomos salvos para isso. Ter comunhão com Jesus, louvá-lo, orar, ler a Bíblia, contar as coisas para Ele. Você deu um tropeção, conta para Ele a sua fraqueza. Fala: eu já entreguei para ser crucificado com o Senhor. Por quê? Porque Ele intercede pelo Senhor. Hebreus 7, 25. Ele intercede em favor daqueles que por Ele se chega a Deus. Não é aquele que pela religião pensa que chega a Deus, pelas obras pensa que chega a Deus, não. Nada disso é verdade. Também pode salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Oh, que bênção gloriosa, tá? Mas não tem outro jeito de chegar a Deus? Não. Mas eu nunca pequei. É o que o senhor pensa, o senhor já nasceu no pecado. O senhor já nasceu com a natureza de víbora. Víbora é inimiga do homem. Então,
é isso. Ou nasce de novo e vai morar com Cristo Jesus, ou não nasce de novo e vai morar com o diabo. Deus não se deixa escarnecer. Não seja fingido. Não. Deus esquadrinha. Ele vê você com um raio-x. Sabe por que chama raio-x? Porque não tem nome, não dá para entender. O raio-x foi descoberto sem querer. O jovem começou a mexer ali com aquela câmera, de repente ele jogou na esposa dele e viu do outro lado. E ali então descobriu-se o raio-x. Então é raio-x, ou seja, não sei o que é isso. É como aquele posto que vende sanduíche na beira da estrada que você vai para São Paulo. Então lá tem, né? Sanduíche raio-x, ou seja, você não sabe o que tem lá dentro. Então é isso, tá certo? Deus tem este raio-x. Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Não seja hipócrita, porque Deus sabe. Ele esquadrinha. Ele sabe porque o Senhor veio aqui hoje, qual foi a razão a senhora veio. Ele sabe. Ele esquadrinha o coração. Ele sabe quando estamos louvando, quando não estamos, né? Ele sabe. Então, ele deixou um recadinho lá em Gálatas, capítulo 6, verso 7. Falou: olha, você não me engana não, caboclo, nem a senhora. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não adianta. Não brinque de ser cristão, não. Ou é ou não é, se ensina ou não. Para não acontecer coisa pior. Porque está escrito que se o senhor, a senhora, ouviu como nascer de novo e não creu, era melhor que não tivesse ouvido. Que aí vai morar bem no centro do fogo eterno. Você ouviu, virou as costas, está aí a sua recompensa. E tem muita gente nessa maneira. Apocalipse 21, 8. Tem bastante gente. Toma cuidado, não fica com vergonha de pedir o batismo se você creu. Não fica com vergonha de ler a Bíblia, não fica com vergonha de orar. Que olha aí o que está escrito. Quanto, porém, aos tímidos, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Tem muita gente, né, que vai para esse lago de fogo por essas razões. Não tem vergonha de pular o carnaval, de fazer a bagunça lá, mas tem vergonha de falar de Cristo. Tem vergonha de pedir o batismo, porque foi batizado um dia lá, foi tomar um banho na igreja dele. Então, essas coisas, Deus sabe, conhece e vai dar a recompensa. Não brinque de ser cristão. O inferno é real. Se não tiver o nome escrito no livro da vida, fogo eterno. Apocalipse 20, 14 e 15.
se não tiver o nome escrito no livro da vida. Deus não vai escrever nome se a pessoa não nasceu de novo. Não. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Não é brinquedo não. Você tem o nome escrito no livro da vida. Como eu sou feliz quando eu descobri, porque tem uma grande batalha aí, contra, depois, antes, né? Aí a gente lê Daniel, capítulo 12, versos de 1 a 3. Oh, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que o meu nome está escrito no livro da vida. Eu não vou passar pela grande tribulação. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então nós vimos aí que a resposta está bem clara. Aquele que tem o nome escrito no livro da vida não vai passar pela grande tribulação. Você tem o nome escrito no livro da vida? Seja sincero contigo mesmo. A sua religião já fez com que você tivesse o nome escrito no livro da vida? Já descobriu como nascer de novo? Já creu, já obedeceu o que Jesus mandou? Tem amor em ler a palavra de Deus? Tem amor em orar? Tem amor em louvar? Por isso que eu fico olhando quando os irmãos estão louvando aqui, quem está abrindo a boca, quem não está. Para julgamento? Não, é porque eu quero que todos vocês sejam felizes. Todos vocês sejam alegres. É inadmissível uma pessoa nascida de novo ter cara de chuchu-mucho. Eu cheguei aqui e já vi uma pessoa com a cara de chuchu-mucho. Falei, você apanhou da tua mulher, o teu time perdeu. Então, não faça isso. Eu fiquei com a segunda opção. Está olhando para mim, está rindo, mas é uma verdade. Não é mesmo, irmão Zé? Certeza, né? Toma cuidado, que a Terezinha é brava, hein? Então, novo nascimento não é brincadeira. Novo nascimento é coisa séria. Por isso que eu trato desse assunto com muita alegria, porque eu quero bem vocês, eu amo vocês, eu queria que vocês fossem felizes, descobrissem aí em Apocalipse 1:3 como ser feliz. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Feliz aquele que ouve, ele não sabe ler, mas ele ouve. Feliz aquele que lê, que sabe ler, mas aquele que põe em prática, porque o tempo do fim está próximo. Que fim? Sei lá. A sua morte, talvez você sai na rua aí agora e morre ali, se você não nasceu de novo. Quantos morreram da hora que eu estou aqui falando? Quantos já morreram? Então ninguém sabe a hora da morte.
Se a pessoa soubesse, ela ia consertar a vida. Foi isso que Jesus falou para aqueles discípulos que queria saber quando é que ia ser o fim. Ninguém sabe. Toma cuidado com a sua vida espiritual. Deus está te olhando. Ele sabe que você está fingindo, que você gosta mais do Corinthians do que de Cristo. Ele sabe. Toma muito cuidado. Não fica bravo porque o Corinthians apanhou ontem, não. Porque, né? Fica, viu? Firme na palavra de Deus. Firme. Faça como Nicodemos. Procure pôr em prática aquilo que Jesus falou. Nicodemos não era para acreditar numa besteira daquela. Um homem conhecedor da Bíblia, conhecedor, falar que tinha que nascer de novo. O que é isso? Eu vou entrar na barriga da minha mãe, tornar a nascer? Ué, mas que conhecimento é esse que você tem, Nicodemos? É o mesmo que você tem. Tem gente que ainda pensa que é assim, mas não é. É nascimento espiritual. É desocupar a casa para receber o Espírito Santo. Jesus te levou a morrer com Ele na cruz para isso. Quem morreu? A velha natureza. Para quê? Para o Senhor ganhar a nova natureza, a senhora ganhar a natureza nova. Aquela natureza que quer ouvir a palavra de Deus, aquela natureza que quer louvar, que quer agradar a Deus, aquela natureza que traz o dízimo, porque quer que outras pessoas nasçam de novo também. É uma natureza nova, querendo fazer a vontade de Deus. O senhor e a senhora quer fazer a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus? 1 Timóteo 2:4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos, vindo ao pleno conhecimento da verdade. Os homens aí é a espécie humana. Não pensa você que é mulher ficar livre disso, não. Não. Quer agradar a Deus? Coloque-se na mão do Espírito Santo para Ele dar a palavra para o Senhor. Ontem, a hora que eu entrei lá no Recreio Internacional, a moça... O que o senhor vai tratar lá? Eu vou tratar disso aqui, ó. O perigo do vírus. O senhor me dá um. Já deixei lá. Será? Então eu tinha o CD ali. O senhor carrega um CD no seu carro? Carrega lá o folheto no seu carro? O senhor tem prazer de abordar um amigo e falar, olha, tem um recado que Jesus mandou, tá? Se o senhor não nascer de novo, não vai entrar no reino de Deus. Aqui está um mapa para o senhor. Põe isso em prática, que você está ajudando o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Está ajudando. Nós precisamos realmente ler a palavra de Deus com raciocínio, não de qualquer maneira, com raciocínio. Um certo homem de noite ao bom Jesus procurou. Ele foi logo dizendo, tudo bem claro contou. Sabemos que és o mestre, vindo da parte de Deus, e dos milagres que fazes, grandes poderes são teus. Mas o Cristo respondeu, é preciso renascer. O homem ímpio e perverso, meu reino não pode ver. O homem lhe perguntou se era preciso voltar ao ventre de sua mãe, para de novo começar. O Senhor Jesus lhe disse, seria repetição, voltar ao ventre materno, não desfaz a perversão. Quem vos renasce é Deus,
pois o seu Filho enviou, e lá na cruz do Calvário, por todos nós levantou. Ele foi crucificado, e nele ali já levou nossa velha natureza. Ele em seu corpo a matou e nos deu a vida eterna quando ele ressuscitou. Agora creiamos nele, que tudo já consumou. Agora creiamos nele, que tudo já consumou. Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos. Ó meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, guarda-me, Senhor, pois em ti me refugio. Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos. Ó meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, guarda-me, Senhor, pois em ti me refugio. Muito obrigado, papai, pelo recado que o Senhor deixou para nós. Que possamos pôr em prática, Senhor, a cada dia, aquilo que o Senhor pede pela tua palavra para sermos felizes aqui no mundo e eternamente. Abençoe os amados que aqui estão, que nenhum dos que estão aqui parta para a eternidade sem nascer de ti. Em nome de Jesus, amém. Para o pecado eu morro.